E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo de conteúdo aqui do canal. E como falei para vocês no vídeo de apresentação, vamos começar falando sobre refrigeração. Nesse vídeo, vamos ver o ciclo básico de refrigeração, a função de cada componente e os estados do fluido refrigerante dentro do ciclo. Meu nome é Fábio Falavena e você está no Sala de Máquinas. Para começarmos a falar de refrigeração, precisamos entender alguns conceitos básicos. O primeiro é como ocorre o efeito frigorífico. Toda vez que você tem um fluido a uma pressão mais alta e ele passa de forma abrupta a uma pressão mais baixa, ele se expande e diminui de temperatura devido a essa expansão. Vamos ver um exemplo. Aqui temos um cilindro de amônia. Dentro dele, nós temos amônia na forma líquida e gasosa. Vamos dizer que esse cilindro está no ambiente a mais ou menos 25 graus Celsius. Com essas duas informações, já conseguimos garantir que a pressão dentro do cilindro é aproximadamente 9 bar. Agora, se abrirmos esse cilindro, o gás que está lá dentro irá se expandir de 9 bar para a pressão atmosférica. O líquido dentro do cilindro começará a evaporar e diminuir de temperatura. Logo, iremos começar a ver uma camada de gelo se formando ao longo do cilindro. E se ao invés de deixar o líquido evaporar dentro do cilindro, virássemos essa garrafa e direcionarmos o líquido para um trocador de calor, o líquido começará a evaporar dentro dessa serpentina e esfriar o ar que está ao seu redor. E a que temperatura esse líquido evaporaria? Aproximadamente menos 33 graus Celsius. A temperatura que a amônia evapora a uma atmosfera. Beleza, com isso já temos o efeito frigorífico, mas não dá para ficar jogando fluido refrigerante no meio ambiente. A amônia, um fluido natural, ela não agride o meio ambiente, mas ela agride as pessoas que possam inalar ela. Temos que conseguir um jeito de transformar esse circuito aberto em um sistema fechado. Em outras palavras, fazer com que esse fluido que evaporou volte a ser líquido a alta pressão e evapore novamente. Existem alguns tipos de sistema de refrigeração que fazem isso, como por exemplo, o sistema de absorção, adsorção, mas sem sombra de dúvida, o sistema por compressão de vapor é a esmagadora maioria do sistema de refrigeração das indústrias. E como esse sistema resolve esse problema? Vamos ver. Nesse exemplo, nós temos nesse ponto fluido a pressão atmosférica. Quer dizer que ele evapora e condensa a aproximadamente menos 33 graus Celsius. Mas como podemos fazer com que esse fluido condense a temperaturas mais altas? Bom, elevando a pressão dele. Neste caso, com um compressor. O compressor aumenta a pressão para uma pressão que consigamos condensar esse fluido a condições normais de temperatura. Agora sim, podemos enviar esse fluido a um trocador de calor, que irá trocar calor com algo que esteja a uma temperatura mais baixa que a temperatura de condensação, e então voltaremos a ter líquido a alta pressão na saída desse trocador. Com isso, não precisamos mais do cilindro de amônia. Agora, se ligarmos a saída desse trocador à serpentina que irá evaporar esse fluido novamente, teremos a mesma pressão aqui e aqui, e não haverá expansão. Então, temos que incluir o chamado dispositivo de expansão, que pode ser uma válvula, um orifício de expansão, um tubo capilar. Esse dispositivo restringe a passagem de fluido, gerando uma queda abrupta na pressão. Esse é um fluxograma básico de um sistema de refrigeração por compressão de vapor. Ele tem os 4 componentes básicos: o compressor, condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador. Eles estarão presentes em todos os sistemas de refrigeração por compressão de vapor, dos mais simples aos mais complexos, do refrigerador da sua casa até um sistema de refrigeração de uma indústria que abate 100 mil frangos por dia. Para irmos mais a fundo a função de cada componente do sistema, precisamos entender os estados que o fluido se desloca ao longo do ciclo. E para isso, podemos dividir o sistema em duas formas. Primeiro, passando uma linha na horizontal e dividindo o sistema no lado de alta pressão e baixa pressão, entre a descarga do compressor passando pelo condensador
até a entrada do dispositivo de suspensão, temos alta pressão, que é a pressão de condensação do fluido refrigerante. Da saída do dispositivo de expansão, passando pelo evaporador até a entrada da sucção do compressor, temos baixa pressão, que é correspondente à pressão de evaporação do fluido refrigerante. Depois, podemos dividir o sistema na vertical. No lado direito, teremos só vapor, e no lado esquerdo teremos líquido ou uma mistura de líquido mais gás. Com isso, temos vapor a alta pressão, da descarga do compressor até a entrada do condensador, líquido a alta pressão, da saída do condensador até a entrada do dispositivo de expansão, uma mistura de líquido mais vapor a baixa pressão, da saída do dispositivo de expansão até a entrada do evaporador, e vapor a baixa pressão, da saída do evaporador até a sucção do compressor, ou pelo menos é isso que devemos ter, senão temos um problema, o famoso golpe de líquido. Por fim, qual a função de cada componente? Simples, os compressores comprimem, os condensadores condensam e os evaporadores evaporam. Não me diga. Falando sério, a função do compressor é pegar o fluido na forma de vapor, no ciclo ideal saturado, a temperatura e pressão mais baixas, comprimi-lo e enviar ao condensador a uma temperatura e pressão mais elevadas. Só que o compressor não faz isso de graça. Ele tem que colocar energia no fluido, e essa energia vem de uma fonte externa, normalmente um motor elétrico. Uma coisa é importante saber: o compressor não tem capacidade térmica. É normal nós vermos em catálogo a capacidade do compressor em uma determinada temperatura de evaporação e condensação, mas na verdade o compressor tem a capacidade de deslocar um certo volume de fluido pelo sistema, e esse fluxo de fluido pelo sistema é que gerará a capacidade térmica do sistema. Eu falo isso porque é normal escutar de clientes: vou colocar um compressor a mais para aumentar a capacidade do meu sistema. Daí eu pergunto: tá, e condensador, e evaporador? Não, isso eu não vou mexer. Não é assim que funciona. O sistema ele tem que ter capacidades compatíveis. Não adianta você colocar mais compressor se você não colocar capacidade de condensador e capacidade de evaporador compatíveis. A função do condensador é pegar esse vapor a alta pressão e temperatura, fazer com que ele troque calor com o meio. Esse meio pode ser ar, água ou até outro fluido refrigerante. Só tem que ser algo que esteja a uma temperatura mais baixa que a temperatura de condensação do fluido. Essa troca de calor faz com que o fluido passe do estado de vapor superaquecido para líquido saturado. A função do dispositivo de expansão é bem simples, é gerar uma grande queda de pressão localizada. Ele vai pegar líquido a alta pressão e largar o fluido a baixa pressão. E é aqui que acontece a mágica da refrigeração. Quando você tem um fluido líquido a alta pressão e expande ele, parte dele evapora instantaneamente. É tão rápido que a parte que vira vapor se chama de flash gas. A parte que evapora se esfria e resfria também o líquido que permanece. Então, o dispositivo de expansão entrega uma mistura de líquido mais vapor ao evaporador, agora a baixa pressão e temperatura. Por último, a função do evaporador é pegar esse fluido, que agora é uma mistura de líquido mais vapor, e fazer com que ele troque calor com o que queremos resfriar. Isso pode ser água, ar, um material sólido ou até outro fluido refrigerante. Só tem que ser algo que esteja a uma temperatura maior do que a temperatura de evaporação. Essa troca de calor faz com que o fluido se evapore. No ciclo ideal, todo o fluido evapora e sai do evaporador na forma de vapor saturado. Então, recapitulando, o compressor succiona gás a baixa pressão, comprime esse gás, envia ao condensador vapor a alta pressão, o condensador troca calor com o meio, transformando esse fluido em líquido a alta pressão. O dispositivo de expansão gera uma grande queda de pressão, entregando ao evaporador uma mistura de líquido mais vapor a baixa pressão. Por sua vez, o evaporador troca calor com o que queremos resfriar, evapora esse fluido e devolve ao compressor vapor saturado a baixa pressão e temperatura.
Isso é o básico do ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor. Qualquer dúvida sobre o assunto que abordamos, ou sugestão para próximos temas, deixe aí nos comentários. No próximo vídeo, vamos representar o sistema ideal de refrigeração por compressão de vapor no diagrama de pressão e entalpia, ver o que é e como calculamos o coeficiente de performance do sistema, como a temperatura de evaporação e condensação influenciam nele, e conhecer e mexer em alguns parâmetros para ver como o ciclo se comporta. Então, para não perder esse e outros vídeos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado e até a próxima!